SBT Interior de volta ao vivo para toda a região e para o Brasil e para o mundo pela internet. Você que está em casa já percebeu, hoje estou apresentando o jornal aqui de Rio Preto por um motivo especial. Já agradeço desde já ceder o espaço para mim, Mira Filizola, minha amiga de todos os dias. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. A casa é nossa, você sabe disso, pode vir quantas vezes você quiser. Combinado. Estamos aqui porque o governador João Dória segue e cumpre a agenda aqui no nosso Noroeste Paulista e resolveu abrir um espaço na agenda para bater um papo com a gente, assuntos bem importantes do nosso dia a dia. Todo mundo sem máscara, mas respeitando o distanciamento, local isolado, controle de fluxo de pessoas, justamente para manter a segurança de todos nós. Governador, bom dia, seja bem-vindo. Marcelo, Mira, muito obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês em São José do Rio Preto. Exatamente. Governador, a visita do senhor aqui para a cidade tem a ver com a inauguração das DEICs. Falando em segurança pública, a gente tem visto uma série de operações, principalmente focadas para tentar desestabilizar a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. A gente tem visto um trabalho muito atuante do MP também, o promotor Lincoln Gaquia, que tem um trabalho muito forte, conhece muito bem a estrutura da facção. Como o Estado enxerga tudo isso e que tipo de ação pode ser feita a médio e longo prazo para realmente tentar desestabilizar? Chegamos de forma positiva. Primeiro, pela ação conjunta com o Ministério Público Estadual, conforme você mencionou, e também com a Polícia Federal. Iniciamos, aliás, com o Sérgio Moro, então ministro da Justiça e da Segurança Pública, e você, Mira, e os telespectadores que nos acompanham aqui, e os internautas também, vão lembrar que já no início de fevereiro colocamos os 22 principais líderes do PCC num avião Búfalo da FAB, e foram despachados para presídios federais de isolamento absoluto, inclusive o líder Marcola, que diziam que era irremovível, imexível, intocável, e nós o colocamos num búfalo. Ele e outros 21 líderes do PCC foram presos e continuam cumprindo pena em presídios federais. Depois foram mais 7, 29, depois foram mais 5, 34 líderes do PCC que cumprem penas em presídios federais. E seguimos dentro dessa mesma linha, ao lado do Ministério Público Estadual, com um trabalho competente da Polícia Civil do Estado de São Paulo, inclusive do DEIC, da Polícia Militar e da Polícia Federal. As ações conjuntas, Marcelo, Mira, sempre produzem melhor resultado. E se há algo que nós não temos medo aqui é de facção criminosa e de criminoso. Criminoso nós combatemos, prendemos e colocamos na cadeia. E criminoso que reagir à polícia em confronto, ele sabe que ele tem duas chances, uma de ser preso e a outra de ir para o cemitério. A Polícia Civil e a Polícia Militar cumprem protocolos, são rigorosos na obediência ao protocolo, no embate, no enfrentamento, mas entre a vida de um bandido e a de um policial, eu fico com a vida do policial. O bandido vai para o cemitério. Falando ainda sobre a questão do PCC, governador, a gente sabe que vários planos de fuga foram descobertos, muitos deles na região oeste do estado, principalmente na P2. Com essa transferência que foi feita do Marcola e de outras lideranças, esse tipo de problema diminuiu de intensidade ou as novas lideranças já estão se articulando para isso? Diminuiu, Marcelo, diminuiu bem. Foi um golpe fortíssimo no PCC, a prisão desses líderes, porque nós prendemos o principal líder, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, ou seja, todos aqueles que tinham posições de liderança. Então isso foi um abalo muito grande e a polícia segue prendendo e segue apreendendo também. Essa última semana foram apreendidas mais de 1.300 armas de calibres distintos e mais de 5 toneladas de drogas, entre drogas leves e drogas pesadas. Além do que, o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Fazenda, vem fazendo um trabalho muito intenso, Mira, para coibir a lavagem de dinheiro. Que esse é também outro ponto importante quando você estrangula facções criminosas, identificando os pontos de lavagem de dinheiro. Postos de gasolina, por exemplo. Toda semana nós temos fechado dezenas de postos de combustíveis que são operados por facções criminosas para lavagem de dinheiro. São dezenas. Se você considerar num prazo de 90 dias, passa de 100 o número de postos de combustíveis fechados e lacrados, numa ação do Governo do Estado, Governo Federal, com a Agência Nacional do Petróleo e também com as prefeituras municipais. Governador, falar um pouquinho sobre a segurança de nós mulheres, né? Infelizmente, aqui na nossa região, a gente tem visto muitos casos de feminicídio. Nesse último fim de semana mesmo, né, aconteceu aqui que um homem esfaqueou a ex-mulher mais de 20 vezes, né?
porque ele não estava aceitando o fim do relacionamento, não aceitava que isso acontecesse. Enfim, muitas mulheres sabem que o certo é fazer essa denúncia, mas muitas delas se sentem inseguras em ir até a delegacia, mesmo com a medida protetiva de afastamento, aquela coisa toda, elas se sentem ainda com medo e reféns desses homens. O que a gente pode falar para essas mulheres? O que está sendo pensado para que essa proteção aumente? Miriam, primeiro, muito triste esse fato especificamente. Eu tive conhecimento, muito triste a agressão que essa senhora, essa mulher, sofreu. Agora nós temos a DDM online, 24 horas por dia, ou seja, ela é silenciosa e ela permite que essa mulher receba o sistema protetivo com SOS Mulher sem ter que se deslocar até a delegacia da mulher. Ela não precisa ir fisicamente até a delegacia da mulher. Ela pode fazer isso online, silenciosamente. Delegacia da Mulher online. Você acessa, pode acessar agora. Se você estiver sendo intimidada ou ameaçada, você faz pelo seu celular ou pelo celular de uma amiga, se você não quiser registrar no seu celular, e imediatamente você pode ter acesso ao sistema protetivo do SOS Mulher 24 horas por dia. É fundamental que as mulheres que estejam sendo ameaçadas, Marcelo, denunciem. A mulher que silencia, ela se torna vítima, e vítima muitas vezes fatais desses agressores. E outro fato também, Mira, é triste, mas é a realidade. 83% das agressões às mulheres são feitas em casa. Ou é o marido, ou é o companheiro, ou é o amante, ou é o namorado, mas em casa, 83%. Portanto, é dentro de casa que sucede majoritariamente as ameaças, as agressões, inclusive aquelas que levam a óbito a mulheres. Então, mulheres que denunciam aumentam a chance da proteção, feita pela Polícia Militar e pela Polícia Civil também. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira em São Paulo, para, inclusive, abrigar mulheres que são ameaçadas, mulheres e filhos, para terem o acolhimento 24 horas por dia, com alimentação e com atendimento e com a viabilização também de emprego e moradia. Porque muitas mulheres não denunciam, Marcelo, com medo. Mas o que eu vou fazer? Onde eu vou morar? Exatamente. Muitas não têm família ou não têm família aqui em São Paulo, tem no norte, no nordeste ou em outra região do país, não tem fonte financeira e se sentem absolutamente submetidas à sevícia e às ameaças de maridos ou companheiros. Com a Casa da Mulher Brasileira, nós garantimos, primeiro, proteção a ela, aos filhos, o abrigamento, inclusive, ou alojamento por um período, a oportunidade do emprego, que viabilizamos junto com a Prefeitura da capital de São Paulo, e a escolaridade para os filhos. Então, volto a recomendar, Mira, que as pessoas denunciem, é fundamental. Aliás, o único setor que teve aumento nos índices de criminalidade no Estado foi exatamente das mulheres. Sim. Primeiro, porque de fato as mulheres estão sendo ameaçadas. A pandemia acabou condenando as mulheres a serem, muitas delas, ser viciadas e ameaçadas pelos seus companheiros. E a outra razão, o aumento da denúncia. Mais mulheres estão denunciando, então isso aumenta também o registro. Nesse sentido, é um bom sinal. Mais mulheres que estão registrando no SOS, primeiro na Delegacia da Mulher, na DDM Sim. online, e depois obtém o sistema protetivo da SOS Mulher. Ótimo. O SOS Mulher, posso pegar o seu celular? Estou sem o meu aqui. A mulher, em menos de 30 segundos, ela recebe o acesso, é silencioso, e ela tem, com um único botão, ela acessa silenciosamente também o SOS Mulher. Tá. E nós garantimos que em 15 minutos, em até 15 minutos, um policial militar ou civil estará aonde ela acionou o seu sistema do SOS Mulher. Isso acaba encorajando também, né, outras mulheres a denunciarem e tudo mais. Denunciem. Aliás, me permito aqui enfatizar mais uma vez, se você estiver sendo ameaçada, seja em casa pelo seu marido, por alguém da sua família ou alguém de fora, denuncie. E a forma de fazer isso de maneira silenciosa e de forma protegida a você. Governador, vamos mudar um pouco de assunto agora. Quero falar sobre Plano São Paulo, retomada da economia. O senhor fez uma reclassificação no Plano São Paulo, uma recalibragem, melhor dizendo, né, fazendo com que a atualização seja feita agora uma vez ao mês. Próxima está prevista para o mês de outubro. Duas perguntas. Ao longo do processo do Plano São Paulo, do amadurecimento dele, desde que foi apresentado pelo Estado, muitos prefeitos da região foram contrários. Prefeitos de cidades importantes como Prudente, por exemplo, que tentaram ali no tapetão, na justiça, tentar reverter esse cenário. E perderam, inclusive. Perderam no MP e perderam na justiça. Perderam duas vezes. Duas perguntas
perguntas em uma, governador. Qual a leitura que o senhor faz desse tipo de conduta dos prefeitos da região e qual a leitura que o senhor faz do Plano São Paulo como um todo até agora? Aliás, quer dizer, perderam 3 vezes os prefeitos que agiram mal. Perderam no Ministério Público, perderam na Justiça e perderam na opinião pública, porque erraram. Nós temos que proteger a vida das pessoas. A saúde, a vida está acima da economia. Você não pode ter a retomada de uma economia, de uma cidade, de uma região, de um estado, de um país, sem vida, com pessoas sendo ameaçadas na sua própria sobrevivência. Todo o programa do Plano São Paulo tomou como base e continua a tomar a vida e a saúde das pessoas. E, na sequência, a economia. Tanto é que fizemos um plano inovador, o Plano São Paulo nas 5 faixas, faixa vermelha, faixa laranja, faixa amarela, faixa verde, faixa azul. Acabou sendo elogiado pela Organização Mundial de Saúde, passou a ser referendado em outros países. Eu dei entrevistas para 34 veículos de comunicação de várias partes do mundo, muitas delas em torno do Plano São Paulo, do Programa de Combate à Pandemia, tomando como referência a proteção à vida e à saúde. E recomendando o isolamento social, distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, medidas de distanciamento e de proteção à vida. Também contratamos e adquirimos centenas de respiradores. Tínhamos 3.200 unidades de terapia intensiva em São Paulo. Hoje temos 8.200 unidades de terapia intensiva. É a região da América Latina com o maior número de unidades de terapia intensiva para o atendimento. Neste momento, prioritariamente a Covid, mas futuramente a qualquer tipo de doença que exija a internação através de uma unidade de terapia intensiva. O Plano de São Paulo é um sucesso, proporcionou a retomada gradual e segura da economia do Estado. Nós tivemos, a partir de julho, um crescimento acentuado da economia. No mês de julho, Mira, o maior registro de novas empresas da história da Junta Comercial, da história, não é deste ano, da história. Nunca houve um registro tão grande de novas empresas como aconteceu no mês de julho. São micro e pequenas empresas, principalmente. A economia começou a se desenvolver, geração de mais empregos, de forma gradual e segura. Sempre a segurança, a vida e a saúde é a prioridade. Então, lamento os prefeitos que foram precipitados ou que aceitaram a pressão de alguns ou que aceitaram a recomendação equivocada do presidente Bolsonaro. Eu lamento muito. Não quero ser um antagonista do presidente Bolsonaro, mas não faz o menor sentido um presidente da República não ser um bom exemplo para o seu povo, para o seu país. Eu gostaria de ter um presidente que representasse bem o seu povo e o seu país. De que maneira? Recomendando à população para não fazer aglomerações, usar máscaras, lavar as mãos, utilizar álcool em gel, obedecer o distanciamento social de 1,5 metro para uma ou mais pessoas. Um presidente que não recomendasse a cloroquina como medicamento salvador, porque não salva. A cloroquina não é um medicamento, não é uma vacina. E um presidente que também apoiasse várias vacinas e não apenas centrasse a atenção em uma única vacina. Nós vamos precisar, talvez, de 4 vacinas aqui, Marcelo e Mira, para atender a população brasileira como um todo. São Paulo está desenvolvendo a vacina Coronavac, junto com a Sinovac, que é um maior laboratório privado chinês com altíssima qualidade e reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma das mais promissoras vacinas do mundo. Tem 8 vacinas que são qualificadas pela Organização Mundial de Saúde como muito promissoras. Uma delas é a Coronavac, a vacina do Butantan com a Sinovac. Então, nós vamos precisar da Coronavac, vamos precisar da vacina de Oxford com a Fiocruz e provavelmente mais 2 outras vacinas, desde que dentro do protocolo internacional de vacinas testadas, dentro do sistema de 3 testes, 3 fases de testes e também aprovadas pela Anvisa. A vacina, sim, vai proporcionar o novo, a situação de imunização dos brasileiros de São Paulo e do Brasil para terem uma nova vida. Apenas depois da vacina é que nós poderemos dispensar a máscara, dispensar o distanciamento social e outras medidas cautelares. A Miriam vai te perguntar daqui a pouquinho sobre educação, mas eu peço licença, Miriam, só para complementar uma informação aqui, governador, em relação à quarentena. A gente pode falar que a quarentena deve continuar no Estado pelo menos até o fim desse ano ou ainda é cedo para afirmar isso? Eu vou afirmar a você, a quarentena permanecerá até a imunização de todos os brasileiros. Ela terá graduação, como agora. Nós estamos na faixa amarela da quarentena. É uma quarentena mais suave,
mas com regras e a obrigatoriedade do uso de máscara. A máscara, nós só estamos sem máscara aqui porque estamos obedecendo o distanciamento e, como você mesmo falou, estamos num ambiente seguro. Eu já tive Covid, portanto eu estou imune. Mesmo assim, eu uso a máscara, uso o álcool gel, faço o distanciamento social, procuro ser um bom exemplo para a população de São Paulo. Então, a máscara será obrigatória, por lei, até termos a imunização de todos os brasileiros de São Paulo. Depois da imunização, aí sim, poderemos deixar de usar a máscara e não termos mais quarentena. Até lá, a quarentena existirá. Repito, Plano São Paulo, da quarentena. Tem a faixa vermelha, a faixa laranja e a faixa amarela, onde estamos hoje em todo o estado de São Paulo, felizmente. Mas ainda temos a faixa verde e a faixa azul. A azul vai até a imunização. E na faixa azul você ainda terá que obedecer o distanciamento social e a utilização de máscara obrigatoriamente quando sair da sua casa. Haverá, evidentemente, uma série de outras facilidades na faixa azul. Parques abertos, cinemas, teatros, atividades ao ar livre. Mas até lá, muito cuidado e obediência ao Plano São Paulo, que, repito, está na faixa amarela neste momento. Eu já vou falar de educação, mas vou aproveitar que a gente está falando de vacina. Todo mundo quer saber, né? Os estudos estão aí, todo mundo fazendo, os investimentos também. Há alguma previsão de distribuição dessas vacinas ou ainda não? Mira, havendo, evidentemente, a complementação dos estudos dessa terceira fase de testagem. Nós aqui seguimos a ciência e a medicina, e a orientação é que a testagem com 9 mil voluntários, todos médicos e paramédicos, seja concluída. A conclusão está prevista para novembro, pelo Instituto Butantan. Os testes estão sendo feitos, repito, em médicos e paramédicos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Paraná e Rio Grande do Sul, sempre junto a centros acadêmicos universitários, para garantir a eficiência e o reporte correto por parte de médicos e paramédicos que estão sendo testados. Vencida esta etapa e desejando que não haja nenhuma interocorrência, como sucedeu agora com a Oxford, que durante uma semana ela teve que ficar paralisada, dado a uma ocorrência grave de uma pessoa testada na Inglaterra, não foi aqui no Brasil. Agora já retomaram os testes e a normalidade. Tudo correndo bem com a Coronavac. Em novembro ela estará aprovada. Em novembro a Anvisa poderá fazer a aprovação também. E a Anvisa tem sido extremamente correta na análise técnica da Coronavac, da vacina do Butantan. Já em dezembro nós teremos 46 milhões de doses para começar a imunização aqui em São Paulo. Depois, em janeiro, fevereiro e março, mais 15 milhões de doses já contratadas na aquisição da vacina da Sinovac. E estamos pleiteando ao governo federal, ao Ministério da Saúde, recursos para comprar mais vacinas, para atender mais brasileiros de outros estados, e não apenas os brasileiros de São Paulo, e também para a nova fábrica da vacina no Butantan. Nós compramos o direito de transferência de tecnologia da vacina, no acordo com a Sinovac. E o Butantan já é o maior produtor de vacinas do Brasil, da América Latina e do Hemisfério Sul. O Butantan vai completar 120 anos de existência o ano que vem. Tem excelência na produção de vacinas imunológicas há décadas. Então, o objetivo é que, com mais recursos, possamos ter mais vacinas e levar a vacina para outras regiões do país. E eu finalizo, Marcelo, não acreditando que o presidente da República vai eleger brasileiros de primeira classe, que podem tomar a vacina imediatamente, e brasileiros de segunda classe, que vão tomar a vacina depois. Ora, se podemos ter 2, 3 ou até 4 vacinas para a imunização quase que simultânea de todos os 215 milhões de brasileiros, por que não fazê-lo? Por que ter apenas uma vacina ou 2? Podemos ter 4 vacinas testadas e aprovadas para a imunização de todos os brasileiros, que é o correto. De nada adiantará imunizar parte dos brasileiros e parte não. A parte não pode ser infectada e pode sofrer consequências e ir a óbito. E também não acho justo imaginar que os brasileiros da região sul, sudeste possam ser vacinados, norte, nordeste, centro-oeste vacinados depois. Eu defendo uma vacinação em massa para todos os brasileiros e a obrigatoriedade da vacina também. Não faz o menor sentido, diante de uma pandemia, não tornar obrigatória a vacina. Com certeza. Todo cientista sério do mundo recomenda a vacinação obrigatória. A ciência não mente, não erra, né? Não, no mundo. É uma picada, leva 3 segundos a imunização. Não há nenhum risco para as pessoas, exceto de se imunizarem contra uma doença que leva à morte. A única exceção é se houver uma prescrição médica
por alguma razão de ordem médica que diga: você, Marcelo, não pode tomar a vacina por tal e qual razão, e um médico assina e atesta. Fora essa circunstância, todos devem ser imunizados. Excelente, excelente. E agora, governador, queria conversar um pouquinho com os pais que estão em casa, com os educadores, né, e até com as crianças que estão nos assistindo, a volta às aulas, né? Tem uma projeção para voltar às aulas agora no início do próximo mês. Algumas escolas municipais já estão retomando algumas atividades, né? São poucas, mas já estão. É seguro colocar já as crianças nesse começo do mês? Que recado você poderia dar para essas pessoas que estão preocupadas das aulas não voltarem esse ano? É seguro. A maior preocupação são os alunos sem aula. Você imaginar que uma criança, um adolescente, fique 8 meses ou 10 meses, se você considerar até dezembro, sem aula, é muito triste. São crianças que não aprendem, são crianças que não fazem o convívio escolar, que é bom, que é útil, com a devida proteção, evidentemente, além dos aspectos de acolhimento das crianças, sobretudo famílias mais pobres, mais humildes. O acolhimento dá oportunidade aos pais de trabalharem e terem renda, e dá também a oportunidade da alimentação. São 5 alimentações por dia na rede pública estadual de ensino, e é uma alimentação balanceada, além do ensino, obviamente. Os pais querem isso, que os filhos aprendam e tenham uma capacidade de informação e de formação para serem pessoas bem-sucedidas no âmbito do seu trabalho ou mesmo como empreendedores, mas com toda a segurança. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem um comando sério, equilibrado e muito responsável do Rocieli Soares, que foi ministro da Educação no governo Temer e foi secretário de Educação no governo do Amazonas. É um profundo conhecedor do tema da educação. E tudo temos feito com diálogo, com bom entendimento com prefeitos e também com aqueles que representam a sociedade civil, sindicatos, associações de professores de escolas privadas e públicas também. E a obrigatoriedade de pelo menos 28 dias contínuos na chamada faixa amarela do Plano São Paulo. E além disso, Mira, com os face shields, que são as máscaras acrílicas para professores e servidores das escolas públicas, além da própria máscara de pano ou a máscara descartável, máscaras fornecidas para os alunos, álcool gel em todas as classes e todos os ambientes, e a recomendação para que crianças, professores e servidores lavem as mãos com água e sabão, água corrente, permanentemente, além do distanciamento social. E por isso, e aí finalizo, que a retomada em 7 de outubro, ela será parcial. Nós não teremos 100% dos alunos em um dia na escola, Marcelo. Nós teremos 35% hoje, 35% amanhã, 30% depois de amanhã, e assim nessa rotatividade, de maneira a garantir classes não lotadas. Governador, eu estava até dando uma olhada aqui no Twitter do senhor. Hoje cedo o senhor publicou, fez um tweet sobre o Dia da Democracia, que inclusive é hoje. Até permito aqui abrir uma aspa. O senhor falou o seguinte: a data inspira reflexão para a defesa do Estado de Direito, da soberania da vontade popular e também da liberdade de imprensa. A gente vive um momento em que tem se radicalizado o trabalho da imprensa, tem se questionado o trabalho da imprensa profissional. Acho que mais do que nunca é importante mostrar a importância do trabalho sério feito pela imprensa, né? Muito, Marcelo. Aliás, eu fiz a referência nesse tweet à imprensa também. Só há a democracia onde há uma imprensa livre. Não há possibilidade de você ter uma democracia plena sem uma imprensa livre. A imprensa, majoritariamente, é responsável, é correta, informa de maneira objetiva. Se alguns não procedem dessa maneira, use a justiça, os mecanismos que o Ministério Público, que os tribunais de justiça e que a própria opinião pública podem oferecer àquele que se sente ofendido, machucado ou, eventualmente, por uma informação equivocada ou maldosamente colocada num veículo de comunicação. Mas imaginar democracia sem imprensa livre, isso não existe. Eu aproveitei a data de hoje, 15 de setembro, para lembrar que é o Dia da Democracia, dadas as ameaças que constantemente sofremos, lamentavelmente, aqui no Brasil, neste momento. É muito triste. Eu sou filho de um deputado federal cassado e exilado pelo golpe militar de 1964, e eu vivi no exílio também, 2 anos da minha vida, com minha mãe, meu irmão e meu pai. Eu sei o que é a agrura de um regime ditatorial. E serei sempre um defensor da democracia e uma voz a favor da imprensa, da liberdade e da democracia. Governador, agradeço muito a participação do senhor aqui com a gente, a disponibilidade em estar aqui no nosso SBT Interior.
Obrigado, é sempre um prazer, Marcelo. Mira, muito obrigado. Obrigada. Mais uma vez, eu quero registrar que a primeira entrevista que eu dou ao vivo desde março deste ano é aqui, para o SBT Interior, o que me traz também muita alegria por voltar aqui a São José do Rio Preto e aos novos estúdios do SBT Interior. A gente agradece o prestígio.